A paz de Deus, gloriosa, sempre no precioso nome do Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé, e nosso maravilhoso Salvador que nos amou de uma maneira tão gloriosa, tão profunda, né? A ponto de se fazer homem, habitar entre nós, ser espancado, ofendido, insultado, agredido, esbofeteado, puxar o catarro, sabe? E pá, na sua cara, né? Pregaram numa cruz, furaram com a lança do lado, né? Coroa de espinho. E ele provou o seu imenso amor conosco, né? Mas a turma é gozada, né? A turma vai atrás do homem o tempo todo. Atrás do homem, acreditando no homem, seguindo o homem. E não dá valor, né? Às palavras inconfundíveis, né? Indubitáveis do Senhor Jesus, né? Bem, tá bom. Então, tá bom, esse nosso querido irmão aí, que ele tem um canal aberto, o título é Crentaiada, eu vi lá vários canais, ele tem uma linguagem causticante, cruel. Ele desce o chicote assim, sem dó e nem piedade. Mas veja, se tivesse também acontecido com a minha família, com minhas filhas, tá? Sabe, eu não sei, né? É capaz de eu até fazer pior do que ele, sabe? Chupar de canudinho, né? Furar o olho desses caras e chupar de canudinho. Porque, veja, ele me mandou essa história aqui, a história dele, né? É cruel, sabe? É muito cruel. Eu vou ler para vocês, né? Para que vocês tomem conhecimento, tá bom? Fazer o quê, né? Vou destilar um fel que vocês vão provar e vão sentir que o negócio é brabo. Então vamos lá. Ele escreveu, né? Prezado, precioso, ilustre. Eu não mereço nada nisso, né? Nada disso, né? Jair, saudações. A falta de empatia, compreensão, misericórdia, ética, respeito e amor ao próximo, imperante nas mentes frias e corações gelados, na ala das criaturas fanáticas sectárias, da empresa religiosa hipócrita, arrogante, bilionária, que se diz graça maravilhosa, mas que é desgraça, é impressionante. Recebi um vídeo de um morador de rua, representante de Jesus, conforme o próprio afirma em Mateus 25:45, deixado no chão ao lado de fora, na sede nacional da seita, bilionária, arrogante e hipócrita. Estou pensando em publicar em breve. Interessante, né? Nosso querido irmão Ronaldo Aparecido, ele começou a refletir a respeito do comportamento da seita matadora de almas e destruição de famílias, quando ele viu um mendigo na rua e conversou com ele. E ele falou a respeito da congregação, que ele foi expulso de lá, humilhado e ofendido. E ele foi para o mundo, foi para a estrada com um saco de lixo nas costas. Então tá bom. Essa seita destruiu a família dos avós de um amigo meu. Tudo começou quando o avô dele, trabalhador de lavoura, foi impedido de tomar a Santa Ceia só porque não tinha paletó. Morava na roça, a região era quente. Esse aqui ele já falei, mostrei num outro vídeo, né? Que
que eu relato esse episódio, né? Bom, então vamos lá. Agora ele vai falar sobre a sua família. Minha amada família também, né, percebeu que havia dias em que entravam bem no templo e saíam mal, né? Quer dizer, a pessoa entra no templo com uma expectativa, uma esperança, mas está bem, equilibrado emocionalmente, está tudo certinho com ele por dentro e por fora. E saía mal, deprimido, angustiado, preocupado, né? E diz assim, não somente eles, quer dizer, eles viam também, seus familiares viam, em outras pessoas, esta, sabe, situação de instabilidade, pois onde frequentavam só tinham pregações de maldição, desgraça, coisas antibíblicas e falsas promessas. E tudo, né? E tudo em nome de Jesus. Surpresinho, meu amigo. Você que está chegando agora no meu canal, está surpresinho com isso? Não, eles já fizeram pior, matar pessoas e destruir famílias e tudo em nome de Jesus. E aí, então, resolveram congregar em templo da mesma seita em outro bairro. Quer dizer, puxa vida, esse cara aí só está com pregações de maldição, agressões de ódio. O cara está babando de ódio no púlpito. Vamos parar de congregar nessa congregação, vamos para outra, né? Sem alegar tal motivo para evitar fofocas e maledicências. Quer dizer, deixar aquela turminha ali, que estava debaixo do manipulador de mentes e corações daquela comunidade, e foram para uma outra, né? Pois sabiam como é a mentalidade dominante na ala das criaturas fanáticas, sectárias da empresa religiosa hipócrita. Os metidos à boca de Deus na terra não gostaram e pensaram que esta família estivesse deixando dessa graça desgraçada. Se reuniram em 14 e foram à casa deles sem aviso prévio. Como sei muito bem como é a seita, avisei dias antes que com certeza eles receberiam alguma visita da ala fanática, a qual usaria o nome de Deus em vão em falsas profecias. Ele avisou para evitarem receber os tais, né? Dito e feito, na tarde do domingo, dia 27 de fevereiro de 2005, entraram 14 adeptos dessa seita, os quais se aproveitaram da minha ausência, pois não me suportavam, já haviam vindo com revelação e mensagens, recado de Deus para mim umas 3 vezes, porém sempre respondi com a palavra de Deus revelada há milênios nas Escrituras Sagradas. Quer dizer, ele abriu a Bíblia para a turminha e aqui está aqui escrito aqui, tá? E com a palavra de Deus ele dava aí uma muqueta, sabe, bem no focinho dessa turma, né? No começo disseram que era só uma visita, porém depois fizeram uma oração, né? Depois teve a revelação da palavra, fizeram o maior escândalo, chamando a atenção dos vizinhos. Meu pai chegou no começo da gritaria. Ele, ao ouvir os gritos, saindo de dentro de casa, começou a passar mal. A pressão subiu. Ele já havia sido internado do coração anos antes. Quer dizer, o pai foi para o hospital. Esses crentes malditos quase mataram meu pai com esse susto.
a ameaçar a família de morte em nome de Jesus. Olha aí que absurdo. O cara vai e pega uma tropa, 14 homens, tá? E um pelotão, tá? O exército tem a companhia divide-se em pelotões e cada pelotão no exército tem 14 soldados, um cabo e um sargento. Só faltou o cabo e o sargento, mas estava lá em 14, né? Ameaçar a família de morte em nome de Jesus, caso não voltassem a congregar. Quer dizer, a família não abandonou a congregação aceita, né? Ela apenas mudou, né, de comunidade ali, porque aquele cara que estava naquela comunidade na qual eles estavam assistindo os cultos, tinha um babão de ódio, vomitando ódio, maldições, agressões da tribuna. Então vamos procurar outra pessoa, tá? Esse daí tá triste, tá? Esse deve ser um cara do diabo mesmo, vamos procurar outro, tal. Não, eles foram lá, aí esses 14 aí foram lá para ameaçar. Rogaram pragas e maldições em nome de Jesus. Veja, isso está... Você pensa que é novidade? Você pensa que só aconteceu com ele? Isso está acontecendo no Brasil inteiro, tá? Isso não é invenção minha não, hein? O Ministério dos 12 mais velhos, em 2018, eles fizeram uma circular. Quer ver, ó? Aqui, ó. Eles dizem aqui, ó. Procura conhecer, ó. Diz assim, anciãos que pela tentação do adversário aceitaram a sua proposta. Tá vendo aí? Eu vou até aumentar o tamanho da letra aqui, ó. Vou aumentar o tamanho da letra para que vocês vejam. Ó, anciãos que pela tentação do adversário aceitaram a sua proposta. Quer dizer, são anciãos que pactuaram com o diabo. Fizeram pacto com o inferno. Anciãos, ó, que pregam o quê? Um falso Deus. Vou aumentar para você ver, ó. São pregadores de um falso Deus. Anciãos que pregam, pregadores de falsas promessas. Vou aumentar para que você veja melhor, tá? Anciãos que são pregadores de falsas profecias. Tá vendo? Isso daí não sou eu que estou inventando, não. Isso aí é da circular, tá? Dos 12 mais velhos. Se você não leu a circular dos 12 mais velhos, faz favor. Procura aí, ó. Tá? Saber a respeito. Tá? Ela é da autoria dos 12 mais velhos, 12 anciãos mais velhos. Está aqui, ó. Ok? E também fala a respeito da nossa irmandade, fruto destes homens. Vou aumentar aqui para você ver que eu não estou inventando nada, entendeu? Aqui um povo que só quer libertação de males, tá? Ó, aqui, ó, vou aumentar aqui, ó. Um povo que só quer prosperidade na vida terrena. Tá vendo aí, ó? Um povo que só quer bem-estar, aí um povo que desconhece o significado da salvação, um povo sem luz, um povo que quer servir a Deus sem luz, entendeu? E por aí vai, a descrição que o ministério tem a respeito da Irmandade é terrível, tá aí, ó, fazendo para vocês saberem, ó, tá? Vai lendo aí, ó, vai lendo, faz pausa no vídeo, veja o caráter dessa turma aí, entendeu? Para ver que não, vocês estão numa situação má, o próprio ministério está falando isso. Bom, mas vamos voltar lá para o nosso querido, né? Querido irmão lá, onde é que está o caso dele aqui? O documento aqui, ó, tá? Detalhe ainda mais agravante, meu irmão era menor de idade
Olha só, rapaz, olha o que eles fizeram aí. E foi o que ouviu mais ameaça. Quer dizer, o cara, essa turminha, essa cambada, esse pelotão do inferno, né? Pelotão do inferno, liderado por um profeteiro, sabe, aquele cara que só dá profetada, foi lá, ameaçou de morte e era direcionada ao menino, o menor de idade, essas mensagens, tá? Ele ouviu a maior parte das ameaças. Minha família sempre foi feliz. Nunca passamos por isso. Nunca fizemos tal coisa, nem algo semelhante com ninguém. Nem nunca praguejamos ninguém. Nunca fomos desrespeitados em nossas vidas. Antes destes crentes sectários da Congregação Cristã do Brasil fazerem esta balbúrdia e afronta, ainda mais dentro da nossa casa. Sim, feriram a nossa dignidade, nos desrespeitaram dentro do nosso próprio lar. Quando cheguei, os filhos do diabo já tinham ido embora. O ambiente estava triste e pesado, olhares de tristeza, parecendo luto. Fiquei assustado e perguntei: o que houve? Não me disseram, pois sabem a minha opinião sobre as criaturas fanáticas, sectárias, adeptos desta graça maldita. E eu já havia alertado para não receber mais ninguém da CCB. Quem me contou sobre essa visita foi uma vizinha, a qual me perguntou o que havia acontecido, pois houve gritarias em casa, sendo que lá em casa nunca ninguém gritou com ninguém. Não somos de baixo nível como aquelas criaturas nojentas. Daí sim, perguntei novamente em casa o que houve, então eu soube. Passei até mal. Eu quis a delegacia, mas não me deixaram. Insisti para reclamarem com o ancião local. Quando reclamaram, o ancião apoiou os fanáticos, pois o profetinha, que dava aquela profetada, e a irmã dele eram auxiliares de jovens. Resolvi ir a São Paulo, na sede da seita, na rua Visconde de Parnaíba 1616, no Brás, denunciar estas pessoas, pois eu tenho e estou com a razão. Foi numa quarta-feira do mês de agosto. Tive que sujar meus pés ao entrar em templo impuro. Prostíbulo espiritual foi o jeito. Após o término do culto, me dirigi a um dos porteiros. Perguntei se havia algum canal para denúncias via e-mail ou telefone, pois eu tinha uma denúncia séria e verídica a fazer. Me foi pedido para aguardar um momento. Veio um outro senhor falar comigo. Me convidou para entrar na salinha que fica do lado direito da entrada principal, antes da escadaria que dá acesso às galerias. Me apresentei, ele se apresentou, era o diácono PFS. Relatei tudo o que aconteceu, que usaram o nome de Jesus para ameaçar a minha família, que a minha família é decente, não tem adultério, nem drogado, nem bandido, nem gente festeira. Não vive nas casas dos outros para fofocar. Somos quietos no nosso canto, e isso incomoda os filhos do diabo. Além disso, relatei que, contudo, meu pai sempre contribuiu nos cultos de rodízio, coleta, arrecadação, já que havia mais de 25 mil reais, sem contar as ofertas que o cooperador local pedia a ele pessoalmente por fora, alegando que Deus havia mostrado uma obra de missão para ele fazer, e que meu pai contribuísse, Deus o abençoaria. Ainda mais, eu só soube isso anos depois. Notem esses comentários, entre parênteses,
para saber que ele não falou isso para o diácono, né? Ele relatou coisas, mas essas coisas, entre parênteses, ele não falou ali nessa conversa. Relatei também as pregações antibíblicas e até satânicas nas reuniões dos jovens e crianças, onde o cooperador dizia direto que quem saísse dali, o tubarão pegaria, e que no cemitério não tem somente corpos de adultos enterrados, tem corpos de jovens e de crianças também. Mas que tipo de pregação sinistra e diabólica esses caras têm para tratar com as crianças dentro de uma comunidade que se diz cristã? Para minha surpresa, o servo, os servos de Deus faz isso, viu? O meu querido crentaiado, os servos de Deus faz isso. Servos de Jesus Cristo não agem dessa maneira. Então, para minha surpresa, o servo riu sarcasticamente e teve a cara de pau de me dizer que minha família tinha que acatar as palavras que o Senhor falou na boca do servo. Olha a loucura desses homens. Veja que absurdo. Meu Deus. E não adianta falar com esses caras. Todos eles são mentalmente manipulados para apoiar crimes cometidos contra a dignidade das pessoas e a dignidade de suas famílias. E disse mais, era para eu começar a congregar junto com a minha família, pois a congregação é a única que obedece a Deus e é o único caminho certo para eu andar. Percebi o grau e nível espiritual e de empatia e preocupação, mas zero com as almas. Então, educadamente e mansamente agradeci, pedi desculpas por tomar o tempo e me despedi. Foram cerca de 30 minutos de conversa. As luzes do salão já estavam apagadas e todos os porteiros estavam aguardando a minha saída e fizeram questão de me acompanhar até o portão da entrada principal. Se eu antes, já desconfiada da frieza da liderança desses fanáticos e líderes dessas criaturas sem luz de Deus, depois de ouvir a ironia dele, a fala então arrogante e de deboche, então apenas confirmou o que eu já tinha certeza. Saí arrasado, mas na hora em que pisei na calçada, um sentimento e pensamento forte de afeto me fez lembrar da seguinte palavra: deixai-os, são cegos que guiam cegos. Mateus 15:14. Alguns meses depois, eu soube que o tal auxiliar de jovens menores sempre frequentava casas de prostituição nas madrugadas de sexta-feira para sábado. O referido sentia remorso, o que é diferente de arrependimento. Você não sabe a diferença? O remorso é estático. Ele traz tristeza e derrota ao coração do cara, mas ele não muda a sua vida. Ele se arrepende, sente remorso, aí vai no culto, pede a palavra, e a palavra vem: eu estou contigo, vou te abençoar, vou acontecer na sua vida, tal. E o cara toma um fogo, para na sexta-feira seguinte, ele ir lá novamente para o prostíbulo. Porque o que muda a gente é o arrependimento. O que é o arrependimento? É a mudança da mente. Sabe, você pensava de um jeito e agia de um jeito, você muda a sua mente e muda a sua maneira de agir. O arrependimento é seguido da conversão. A conversão é o seguinte, a palavra significa o seguinte: você está indo numa direção, você passa a ir noutra direção diferente. Então, o que ele sentir é remorso.
logo após sair do prostíbulo. Então, com remorso, ele ia ao templo se confessar com o zelador. Eu interrompi o vídeo porque tocou o telefone, tive que abrir o portão, aí minha esposa pediu para buscar um almoço para ela no restaurante. Então, estou voltando a fazer o vídeo agora, e agora está muito calor, né? Tirei minha blusa. Mas vamos seguindo agora com esse vídeo, tá bom? Sei de histórias verídicas, porém tristes, outras revoltosas, como até mesmo golpes aplicados por casal de idosos adeptos da seita, os quais nasceram nesta graça, sem graça. Casal este cujo pilantra já apanhou na rua, após lesar um senhor que pagou com todas as economias da vida um preço vultoso num comércio, cujos números eram forjados. Sei de adepto que matou o próprio filho ainda no ventre da esposa dele. Sei de histórias que poderiam ser narradas pelo saudoso repórter policial e radialista Gil Gomes e também o saudoso Alborguete. Se o prezado Jair desejar, posso fazer vídeos com esse resumo de relatos de fatos verídicos. Meu irmão, lasca o pau, conta tudo que você sabe, porque esse tipo de comportamento execrável, crimes contra a humanidade precisam acabar. Peço a todos quantos forem vítimas do fanatismo, de criaturas fanáticas desta seita maldita, que não tenham medo de denunciar. Estamos num grande país onde há leis para praticamente tudo. Não tenho medo da seita nem dos fanáticos dela. Se a injustiça que fizeram contra a minha amada e decente família fosse hoje, como tenho mais informação, então já reagiria de imediato nos moldes legais. Não temo os bocas de Deus na terra, pois eles não têm Deus na vida deles, mas sim o demônio do engano e ilusão. Termino aqui dizendo o mesmo que comentei à minha família naquele triste dia. Deem ouvidos somente à palavra de Deus nas Escrituras Sagradas, pois é a que vale, e é a que Jesus incentiva, e não a temer nenhum falso profeta. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João capítulo 5, versículo 39. Então tá aí, né? O testemunho do crentaiada, tá bom? Eu pergunto, se fosse com você, se fosse na sua família, talvez você fique chocado com as palavras, sabe, árdidas, violentas, agressivas que ele usa na descrição da experiência da sua família. Mas quem sabe, se isso fosse com minhas filhas, dentro da minha casa, com a minha esposa, eu já disse lá no começo, furaria o olho de cada um deles, chupava de canudinho. Você talvez fizesse pior do que eu, porque levar um grupo de 14 profetas na casa de uma família e profetizar que haverá morte e perdição, apontando para um menino menor, um menino escutando essas coisas, tem alguma coisa mais diabólica do que isso? Tem? Não tem, né? É difícil ter, né? E ainda vai lá falar lá no Brás, eu nunca perdi tempo com esses vagabundos aí. E lá no Brás falar com eles. São todos farinha do mesmo saco. São todos endemoniados, comprometidos com o inferno. Quem não foi assassino, não matou almas, ficou de bico calado, é cúmplice. Vou usar o que eu tenho usado em vários vídeos meus. O argumento, o exemplo. Porque ele é muito didático, ele ensina demais. Se ao lado da minha casa, meu vizinho, pega criancinhas aí, ele abusa delas e larga no campo sangrando, eu sei e fico quieto. O que eu sou?
sou tão criminoso quanto eles. O ministério sabe destas coisas, mas bico calado, não se manifesta contra. Por quê? Porque são todos filhotinhos de Satanás. O ministério da congregação é um serpentuário, são serpentes, víboras, prontos para matar e destruir. Para o vídeo por aqui, Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome. É de quem, minha gente? Fala para mim, é de quem? É do Senhor Jesus.